Muito boa noite. Boa noite. Eu sou o padre Eustáquio. Eu sou filho da casa, embora eu estou aqui fazendo fazendo as vidas do padre Marcos Mariano, que é o padre da paróquia São Mateus. Ele acabou de terminar uma celebração, está conosco, e ele pediu que fizesse inicial. Bom, me sinto muito em casa porque eu sou daqui. Eu sou nascido nesse bairro, fui ordenado nessa paróquia, então tem muita história, muitos que ainda existem na paróquia, eu conheço bastante, também participam, inclusive, então realmente nos sentimos muito em casa. E no mês de maio, para vocês entenderem, né, as motivações que nós estamos fazendo esse evento aqui, no mês de maio nós realizamos uma experiência que foi muito bem sucedida, aqui neste espaço mesmo. Foi um pequeno encontro até de um primo meu, que é o Paulo meu, biólogo, professor de Lavras, uma pessoa extremamente competente na área de ecologia, etc. Então, nós o convidamos para ele fazer uma palestra sobre ecologia integral, à luz da campanha da fraternidade deste ano, e eu trouxe o tema do Ano Santo, o Ano da Esperança, que Papa Francisco começou no ano passado, e criamos uma interlocução. Paulo, dois primos, na teologia e ecologia caminhando juntos. Foi uma experiência muito aprazível, e ficamos com esse desejo de repetir experiências parecidas aqui na Paróquia São Mateus. Pudesse abrir espaço para essas interlocuções interessantes e inteligentes. E aí o Padre Marcos me pediu que eu fosse mesmo curador dessas iniciativas e pensasse alguma coisa para o mês de agosto. Ele ia pensar qual tema poderia ser, quem chamar. Inclusive, já lanço essa possibilidade para vocês, porque hoje o universo é criativo. A gente fica escutando boas sugestões. Então, nos tragam sugestões, pessoas, porque eu não tenho nada disso pronto na cabeça. Aliás, o IA vai nos trazer umas oportunidades de começar a abrir os leques criativos aqui. Pois bem, então foi um pouco nesse espírito que a nossa amiga Hélida, que inclusive esteve presente nesse evento de maio, a gente se encontra eventualmente, aí conversa vai, ela falou, olha, eu tenho um cunhado que está aqui em Belo Horizonte, ele é um cara top da Microsoft, e ele está aqui em Belo Horizonte, de férias, está voltando para Seattle agora em julho, e ele é um grande conhecedor de IA. Nossa, inteligência artificial é o tema do momento, né? Traz muitas questões, preocupações, curiosidades, perplexidades e mais alguma coisa. E, poxa, acho que é uma grande oportunidade da gente oferecer um tema nesse evento. Mas, em virtude do tempo curto, será que a paróquia se viraria para fazer a comunicação? Mas eu me comuniquei com o Padre Marcos imediatamente, achou excelente a proposta, e o nosso querido amigo Alberto, que se prontificou na mesma hora de estar conosco nessa noite. Então, ficamos muito felizes de estar tudo dando muito certo. E sem muita propaganda, olha só como é que o nosso auditório está cheio. Se fizermos mais propaganda, a gente tira da igreja. Aí você ia virar para o pastor. Mas a gente não perder tempo. Bom, só uma pequena introdução. Você sabe que hoje nós falamos, nós repetimos o filósofo Harari, que é muito conhecido, que é filósofo israelense, escreveu o Homo Sapiens, e ele fala das 5 revoluções. Vocês conhecem as 5 revoluções? Nós tivemos uma primeira, que há 10 mil anos atrás, foi a Revolução Agrária. Uma grande revolução no mundo. Trouxe problemas, mas também trouxe possibilidades. Depois tivemos uma segunda revolução, muito depois, já foi no século XVI e XVII. Revolução científica, o pensamento científico, que inaugura um novo olhar para um mundo muito religioso, evidentemente, naquele momento inicial, a igreja, os religiosos estavam extremamente incomodados, atônicos, diante dessa revolução científica, e
que realmente abriu novos rumos para a humanidade, e a própria teologia, a própria igreja, ela se adaptou e se renovou a partir desse novo paradigma. Depois, a terceira revolução foi no século XVIII, que foi século XVIII, a primeira revolução industrial. E depois nós tivemos a segunda revolução industrial, que foi no início do século XX, 1914, já, o evento da Primeira Guerra Mundial. E agora nós estamos na quinta revolução, que é a revolução tecnológica, que iniciou-se nos anos 50, 70 anos para cá, e que culmina agora com a inteligência artificial. O que mais nos inquieta é um longo percurso para essas revoluções acontecerem. Os processos agora estão muito rápidos demais. E agora, por IA, realmente, nós já estamos defasados. Nós estamos ultrapassar a própria palestra do nosso querido amigo aqui, certamente falou, olha, talvez amanhã já teria que fazer um upgrade, a gente não precisa falar, as coisas estão muito rápidas demais. Bom, vamos deixar o Alberto ele nos surpreender com essas questões que são tão próprias. Apenas uma rápida biografia dele. Alberto Gonzaga é diretor da Microsoft, Seattle, nos Estados Unidos, é um dos líderes da equipe de computação em nuvem da organização comercial da Microsoft, colaborando com as equipes de vendas e engenharia para integrar, fortalecer e acelerar a disponibilidade de soluções inovadoras para clientes em infraestrutura e aplicativos do Azure. Antes de ingressar na Microsoft em 2005, trabalhou para empresas de consultoria, projetando e implantando soluções de infraestrutura em bancos e manufatura. Alberto é um arquiteto de software certificado pela International Association of Software Architecture, com ampla experiência em várias áreas de TI e profundo conhecimento em DevOps, IA, Machine Learning e arquitetura de infraestrutura. Bacharel em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, então uma salva de palmas para o nosso querido Alberto. A gente tem um bom momento aqui. O Alberto, durante uns 40 minutos, talvez, ele vai fazer a sua apresentação e depois nós teremos um tempo bom para dialogar com ele. Palavra de Senhor. Obrigado, Luiz. Agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje. E quando eu fui convidado, um dos motivos pelos quais eu achei interessante é porque eu tenho uma conexão pessoal com essa igreja, que é a igreja de São Mateus. Meu filho se chama Mateus, ele foi batizado aqui em 2002. Então, já são 23 anos atrás, Então, estamos de volta aqui depois de 23 anos para poder conversar com vocês. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu estou vendo aqui familiares, colegas da UFMG, estou vendo colegas do colégio técnico, vizinhos, amigos da minha esposa, da família, enfim. Estou me sentindo em casa, que é a minha família aqui, tá bom? Então, eu vou deixar fazer as perguntas no final, tá? E vamos ter tempo para fazer perguntas e discutir. É um assunto polêmico, tem muitas opiniões diferentes, eu vou tentar mostrar um pouco de vários lados aí dessa questão. Bom? Bom, isso aqui, não dá para escutar o som, mas é o seguinte, esse cara aqui, é ele que está falando, e você acha que quem está falando é o Morgan Freeman. Hoje em dia você não consegue distinguir quem é, se você vê uma coisa, uma foto, você um vídeo, você não consegue distinguir se foi criado por uma pessoa, se a pessoa que está falando é realmente aquela pessoa. Ele é perfeito, isso aqui não existe, isso aqui é uma coisa inventada. Isso aqui é feito com inteligência artificial. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado hoje, a gente não sabe o que é real, o que não é. Tá? E é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos imersos nisso, nós estamos imersos nessa possibilidade. Eu não estou partindo do pressuposto que vocês conhecem profundamente sobre isso, então eu vou falar do início, história e toda a fundação dela, tá? Antes da gente entrar na parte da discussão. Bom,
A última revolução que o Luiz comentou, a revolução da tecnologia, na verdade, ela tem revoluções dentro da revolução. Né? Teve alguns marcos nas últimas décadas, né? Foi nos anos 50, 60 foi a computação, depois nos anos 70, 80 começou a internet, e depois veio o smartphone e a famosa nuvem, que ninguém sabe onde é que fica, mas eu vou mostrar onde é que ela é. Né? Hoje em dia, todo mundo está conectado. Acredito que todo mundo tem um desse aqui hoje, certo? Quem tem, levanta a mão, por favor. Quem tem um desse aí hoje com vocês? Está todo mundo conectado, está todo mundo ligado, você pode conversar com a pessoa que está do outro lado do mundo, que antigamente era difícil, hoje em dia tudo isso é possível. Tá? E nós estamos vivendo agora um outro momento histórico. Vocês podem ainda não estar totalmente imersos nisso, não ter visto isso ainda, não ter usado, mas a inteligência artificial chegou, tá? Ela é uma realidade hoje. Então, nós estamos vivendo, é um momento histórico esse que nós estamos vivendo. E, para vocês terem uma ideia da rapidez que essa tecnologia está se espalhando, comparar com outras tecnologias, né? O Netflix demorou 3 anos e meio para atingir 1 milhão de usuários, 3 anos e meio, tá? Airbnb 2 anos e meio, Facebook 10 meses, Spotify 5 meses, o Instagram 2 meses e meio para atingir o primeiro 1 milhão de usuários, o ChatGPT, que foi a primeira, não é a primeira, vocês vão ver que tem muita coisa antes disso, mas é a que chamou a atenção de todo mundo sobre inteligência artificial, que todo mundo pode usar hoje, demorou 5 dias. Do momento que ele foi lançado até o primeiro 1 milhão de usuários, demorou 5 dias. Por quê? Por causa do boca a boca, essa lei aqui, que diz que o efeito é proporcional ao quadrado do número de usuários. Né? Essa quantidade de gente que vê aqui hoje é porque foi feito um programa boca a boca. Ah, isso está interessante, vou chamar meu amigo, vou assim. Isso é que traz a demanda. Tá? Então, vocês podem ter certeza que o ano de 2021, 22, quando começou esse AUE, né, sobre a IA, é um momento histórico que nós estamos vivenciando. E é só o início, porque a verdade é que é difícil prever o que vai acontecer daqui a um ano. Tá? Eu vou falar, quando eu comecei a montar esse material, de 2 anos atrás, ele está totalmente diferente do que ele é hoje. Hoje, o material, aliás, eu acrescentei coisas que aconteceram na semana passada, para vocês terem uma ideia. Porque está acontecendo todo dia são lançados novos modelos de IA, novas aplicações, novos jeitos de usar, e eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 anos, nem daqui a 6 meses. Tá? Então, daqui a 5 anos é uma coisa inimaginável. Da mesma forma que quando o ChatGPT saiu, alguns anos atrás, ninguém imaginou que já está hoje do jeito que está. Porque era uma coisa super interessante, mas hoje em dia vocês vão ver algumas coisas que eu vou mostrar, coisas que ninguém imaginava há 2 anos. Então, as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Tá? E isso está fazendo o mundo mudar. Isso tem várias repercussões. Tá? O mercado de trabalho está mudando. Tá? Muita gente está preocupada, puxa vida, a IA vai roubar meu emprego, porque ela vai fazer o que eu faço, ou vai precisar de menos pessoas para fazer a mesma coisa com IA. Isso é verdade, isso é fato. Tá? Principalmente, vou dar exemplo depois. Então, o mundo está mais conectado e as formas de acesso, os novos modelos estão se multiplicando. Existe uma infinidade de modelos. ChatGPT que todo mundo fala, todo mundo usa hoje, é um dos modelos. Hoje tem centenas deles. E toda semana tem coisa nova. Eu estou de férias aqui, tá, umas 3 semanas, não estou vendo o e-mail do trabalho, não estou vendo nada. Eu tenho certeza que quando eu voltar, eu vou gastar um bom tempo. Puxa, o que aconteceu nas últimas 3 semanas? Eu vou ficar assim estressado, porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente. E o impacto é real. Aqui são 3 exemplos. Pra vocês terem uma ideia, será que realmente as pessoas vão perder emprego? Vão. Isso aqui é um exemplo. CarMax é a maior empresa de veículos usados nos Estados Unidos, revendedor de carros usados, compra e vende carros. Tá? Eles têm uma base de dados de imagens de carros. Então, eles têm milhões e milhões de imagens de ângulos diferentes. E eles queriam organizar isso de uma tal forma para facilitar. Puxa, era um carro de tal ano, de tal cor, com tais características. E era muito difícil mostrar essas imagens para os usuários deles. Então, eles fizeram um trabalho usando IA de classificar essas imagens. Então, se fosse para colocar um grupo de pessoas fazendo isso, levar 11 anos para fazer isso, e a IA fez isso em poucos dias. Tá? Progresso é uma empresa de seguros. Ela está economizando 10 milhões de dólares todo ano
com o call center deles, chamado, a pessoa liga para banco de suporte, na verdade, hoje não é ser atendido por uma pessoa, você é atendido por uma voz, que é de um robô, que tem IA, e ela resolve 90% de tudo. Ela é capaz de abrir uma questão, houve um acidente, quer registrar o acidente, você informa os seus dados, ele já abre, se precisar já manda um reboque para onde você está, tudo isso automático, não tem ninguém trabalhando, não tem nenhuma pessoa fazendo isso. Tá? A Ernst tem uma empresa de consultoria, ela tem clientes enormes, né? As grandes empresas são clientes, ela é uma empresa de auditoria e consultoria. Então, para cada cliente, ela economiza 250 mil horas de trabalho anual por cliente para organizar a documentação que eles têm que fazer. Então, é fato que vai ter uma mudança na sociedade. Algumas pessoas vão perder emprego, novos empregos vão ser criados. Né? É aquela questão, quando inventaram, né, quando foi a Revolução Industrial, inventaram lá a máquina de fiar algodão, o pessoal foi lá e quebrou as máquinas, porque eles vão perder o mesmo emprego. Mas não tem jeito, as indústrias foram lá, reconstruíram as máquinas e tal, e as pessoas que ficavam lá fiando algodão arrumaram outros empregos. Tá? Mas é um pouco diferente agora, e a IA não é exatamente a mesma coisa, tá? Porque alguns empregos que vão deixar de ser criados não vão surgir coisas iguais, porque vai ter um robô que vai fazer aquela coisa. Então, é um momento para a gente estar ligado. Puxa vida, se alguém, muitas vezes assim, puxa vida, meu filho, meu sobrinho vai fazer vestibular. O que você recomenda que ele estude? Você acha que ele devia estudar computação? Fala, não. Talvez a transação fala assim, vai estudar, vai aprender a programar. Hoje fala, não aprende a programar porque, por exemplo, na Microsoft, 30% de todo o código, de todos os programas gerados, hoje são feitos por IA. 30%. O que significa isso? Significa que provavelmente 30% das pessoas vão perder o emprego na minha empresa. Certo? As pessoas que estão criando a IA estão perdendo emprego. Certo? Então, para a gente pensar. Outra coisa, eu não falei no início, mas vou falar agora. Essas opiniões são minhas opiniões, vão representando a minha empresa. Eu não estou aqui como funcionário da Microsoft, eu estou como Alberto. Tá? Essas são as minhas opiniões. Não é a opinião oficial da minha empresa nem nada. Então, tudo que eu estou falando aqui é a minha opinião. Tá? Mas algumas novas coisas estão sendo criadas. Então, existem novas oportunidades. A questão é saber, como eu disse, assim, se alguém precisa, vou fazer vestibular e o que eu vou estudar? Não sei, porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 anos. Esse é o problema. A gente não sabe para que lado as coisas estão indo, então não vou saber. Agora, algumas áreas que, por exemplo, puxa vida, vai ser a primeira a perder emprego. Me fala assim, alguns anos atrás, primeira pessoa que vai perder emprego é o radiologista, o médico radiologista. O radiologista vai perder emprego porque a imagem está lá, o computador analisa e já dá um diagnóstico muito mais, às vezes, correto do que o próprio médico. Porque aquilo foi treinado, os próprios médicos treinaram o algoritmo, treinaram o programa, então ele é muito correto. Mas, conversando com um amigo nosso, que é mineiro também, ele morava lá em Sierra, agora mudou para a Califórnia, ele é o CEO da Philips. E a Philips faz aparelhos de ressonância magnética, de tomografia e tal. Ele conhece muito essa área, visita muitos hospitais. Ele escuta, os hospitais estão mandando embora radiologistas por causa desses programas de análise de imagem. Ele falou, não, pelo contrário, está contratando mais radiologistas, porque, na verdade, não consegue substituir um médico. Né? O programa é uma excelente ferramenta para ajudar o médico. Então, a ferramenta indica essa área que é uma área de preocupação na imagem, por favor, dá uma olhada, conversa com o paciente e tal, e é um auxiliar, é uma ferramenta, mas não substitui o médico. Tá? Então, enfim, vamos ver o que os anos vão trazer aí, mas o mundo está mudando. A nossa vida também está mudando, tá? Então, como eu falei, é uma explosão de modelos e novas ferramentas, tá? Então, tudo isso são empresas que surgiram nos últimos 2 anos. Nós estamos aqui falando sobre perplexidades, né? Existe uma empresa de IA que se chama Perplexity. Tá? O nome da empresa é Perplexidade, de criação de IA. Então, a Google lançou um modelo que chama o Gemini, você tem Claude, são modelos excelentes, fazem coisas incríveis, não só o ChatGPT. O ChatGPT foi o primeiro, foi o que provou que é possível fazer, mas outros surgiram. Outro interessante, esse Sora, deixa eu ver se eu consigo mostrar um vídeo para vocês aqui.
Isso aqui, gente, é um programa que faz de texto para vídeo. Alguém virou para esse modelo e falou assim, por favor, crie um vídeo de uma mulher andando em Tóquio. E isso aqui foi criado só com essas palavras. Crie o vídeo de uma mulher andando em Tóquio. Só isso. Ele é capaz de criar com esses detalhes, certo? Isso ele chama Sora, chama texto para vídeo, tá? E você pode fazer 1 milhão de coisas com isso. Você pode mudar o estilo, você pode mudar, eu quero que ela tenha cabelo louro, eu quero que a rua esteja com mais carros ou menos carros, enfim. Isso tudo foi criado por uma inteligência artificial. Então isso não existia então, há 2 anos atrás. Isso é uma coisa que surgiu recentemente. Tá, esse aqui é o Sora. É um modelo de texto para vídeo. Essas aplicações estão surgindo a todo momento, coisas incríveis, tá? Outra coisa normal, a tradução, tá? Porque a IA, ela consegue modelar a linguagem de uma tal forma que hoje em dia a tradução é uma coisa automática. Você pode estar numa reunião falando inglês e falando com pessoas em outro país e você quer que seja o texto, apareça na outra linguagem em tempo real. Então, a tradução aparece em tempo real. Acabou esse problema de tradução. Tá? Você pode conversar ou pode pedir coisa em qualquer língua. Ele vai para você na língua que você quiser. Tá? Então, a IA pegou a linguagem, que era uma coisa super complexa. Traduzir, pessoas gastaram anos e anos, teses de mestrado, doutorado, décadas tentando quebrar o problema da tradução. Era um problema muito, muito grande. Com esse modelo de IA, se resolveu em 6 meses. Tradução de qualquer língua. É coisa incrível o que você consegue fazer com isso. Então, gente, a gente chega nesse... Não sei se tá ruim para vocês lerem no fundo. É um espectro, tá? Não existe... é a pior coisa do mundo ou é a melhor coisa do mundo. É um espectro, tá? Então, o espectro é o seguinte. Aqui está mostrando se a IA é capaz ou é inútil. E aqui, se é bom para a humanidade ou ruim para a humanidade. Isso tem todas as opiniões a respeito. Aqui nesse quadrante, né, tá falando assim, é muito divertido, mas é só um brinquedo. Ou não existe nada, não é útil na vida real, tá? Aqui tá falando, é apenas um papagaio estatístico, né, porque tudo que, geralmente, quando você está conversando, né, com o modelo de linguagem, ele está regurgitando, de certa forma, o que ele pegou na internet. Então, não deixa de ser verdade, mas não é só isso, tá? Aí do lado... que é bom e é bom para a humanidade e é capaz. Então, existem algumas aplicações úteis, eu falei da questão lá da radiologia, né? A gente usando no dia para nos ajudar no nosso trabalho, pode desbloquear um novo potencial humano, e creio que sim. E tem também a turma que fala assim, é ruim para a humanidade, assim, é muito capaz, mas é ruim para a humanidade. Então, aí, vai tirar nossos empregos. Eu já falei aqui que vai, né? Os humanos se tornaram preguiçosos. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, que vai falando sobre isso. Vai amplificar fake news e discurso de ódio. Bom, antes da IA já existia isso, né? A IA talvez ajude a acelerar essa questão. A IA vai assumir o controle e nos escravizar. Não sei. Não sei. Isso aí também eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas enfim, é um espectro, eu não sei... Cada pessoa tem uma opinião diferente sobre a IA, tá? Eu tenho algumas preocupações, mas eu vejo muita coisa boa. Eu vou dar exemplo dos 2 lados para vocês, tá? E vocês tirem as suas próprias conclusões, tá? Vamos dar um exemplo do lado ruim. Isso aqui é uma pesquisa que saiu semana passada, super fresquinha, tá? Isso lá no MIT, fizeram a pesquisa, pediram para pessoas escreverem uma redação, tá, e dividiram em 3 grupos. Um grupo teve acesso ao ChatGPT, podendo usar IA, outro grupo podia usar ferramentas de busca como Google, e outro grupo não tinha nenhum acesso à tecnologia, só escrevendo. Tá? Enquanto eles estavam fazendo isso, eles estavam medindo as ondas cerebrais deles com eletroencefalograma, para saber como é que o cérebro estava trabalhando. Tá? O resultado é que quem estava usando o ChatGPT apresentou a menor ativação neural
e teve dificuldade de lembrar o que eles mesmos escreveram. Porque não foram eles que escreveram, né? Eles editaram, melhoraram e tal, mas não foram eles que escreveram, foi a IA que escreveu. Então usou menos a capacidade deles. O grupo sem tecnologia foi mais engajado e demonstrou alto envolvimento cognitivo e retenção de memória. Tá? Então, isso é a prova, assim, se a gente usar muito, a gente está ficando, vai fazer a gente ficar preguiçoso? Talvez. Então, isso é um fato. Agora, vou mostrar o outro lado da história. Medicina de precisão, medicina individualizada. Tá? Você sabe que o câncer é um gene, um genoma que dá um defeito, que para de funcionar bem, começa a multiplicar, células de câncer, está ligado ao genoma. Tá? Para poder analisar os genes de cada pessoa, é uma quantidade absurda de dados. Tá? Então, em 2024, eles conseguiram usar dados genéticos das pessoas e tal, uma variedade enorme, para prever desfecho de sobrevivência em pacientes com câncer de pâncreas. Então, isso é uma medicina de precisão individualizada. Vai ter um tratamento individualizado para cada pessoa, porque esse é o tratamento que a pessoa precisa. E sem IA não teria conseguido fazer isso. Tá? Outro, identificar variantes associadas a transtornos psiquiátricos, a partir de um conjunto de dados muito grandes também está sendo usado. E super interessante, isso também, ano passado, o Prêmio Nobel do ano passado, não sei se vocês notaram, o Prêmio Nobel, ele premiou 4 ou 5 categorias com coisas relacionadas com IA. A IA levou descobertas que levaram ao Prêmio Nobel. Tá? Esse exemplo é o Prêmio Nobel de Química do ano passado, onde eles usaram IA para estudar como que as proteínas se organizam. Isso é absolutamente necessário para desenvolvimento de remédios, para desenvolvimento da própria medicina especializada, depende do estudo das proteínas. Tá? E esses 3 cientistas ganharam. O interessante é o seguinte, esse David aqui, esse da esquerda, ele é nosso vizinho lá, ele é professor da Universidade de Seattle. E ele é um bioquímico, mas ele usou IA para poder fazer o estudo dele. Os outros 2 não são bioquímicos, não são químicos. Eles são cientistas de computação. Da Google, da empresa chama DeepMind, e a Google dedicou um grupo de pesquisas para fazer estudo de previsão de estrutura de proteínas. Esses são os 3 ganhadores do Prêmio Nobel do ano passado de Química. Tá? O Prêmio Nobel de Física foi dado para alguém que fez um grande desenvolvimento também da tecnologia de IA. Tá? Então, 2024, a IA já está sendo premiada. Então, tem um lado ruim, tem um lado bom também. Tá? Melhorando a nossa vida, nos dando ferramentas. Tá? Eu não estou aqui pregando nem o apocalipse e nem que é a melhor maravilha do mundo. Eu estou mostrando os 2 lados da coisa, porque é complexo. É uma coisa que está mudando a nossa vida, o nosso dia a dia, sem às vezes a gente nem saber. Tá? Bom, agora, gente, eu quero contar um pouco da história. O que é IA? Tá? Eu quero explicar o que é a história, como é que isso começou, como é que a gente chegou até hoje, para quem não conhece. Tá? Para quem conhece, por favor, tenha paciência comigo, eu quero explicar isso aqui. IA é uma coisa antiga, tá? Já desde os anos 50. Alguém teve ideia, puxa vida, eu queria fazer que esse computador me ajudasse a pensar. Será que esse computador consegue pensar? Então foi criado esse campo de inteligência artificial em 1956. O objetivo era criar máquinas inteligentes que possam replicar ou exceder a inteligência humana. Naquela época, eles queriam fazer isso de uma forma simbólica. Eles queriam entender como é que o cérebro funcionava e emular o cérebro através dos símbolos. Tá? Não deu em nada, foi um fiasco. Tá? Eles conseguiram fazer algumas soluções em domínios muito específicos, tá? Mas nunca saiu nada disso aí. Então era uma área que, puxa vida, se alguém nos anos 70, 80 fosse lá fazer doutorado, mestrado em IA, puxa, você está perdendo sua carreira, não vai sair nada disso. Tá? Mas acontece que a tecnologia vai mudando e eles chegaram assim, puxa, esse negócio simbólico não está com nada. E se a gente tivesse uma abordagem estatística e matemática? Vamos usar a matemática para isso. Ótimo, então isso foi nos anos 70, 80, só que não existia computador, os computadores não eram potentes o suficiente para fazer os cálculos necessários para usar essa forma matemática. Mas o tempo passa, os computadores evoluem e, então, no final dos anos 90, surgiu uma área dentro da IA chamada Machine Learning, aprendizado de máquina,
aprendizado de máquina usou que naquela época já tinha os computadores razoavelmente potentes, então você fala assim, eu vou jogar uma quantidade enorme de dados aqui e eu quero que o computador gere os insights, tire conclusões sobre isso aí. E descobriram que esses modelos eram capazes de dada uma quantidade enorme de dados, era capaz de visualizar padrões que nós não éramos capazes de ver. Então ele era capaz de criar separação entre populações, várias aplicações interessantes. Uma delas era reconhecimento de imagem. Reconhecimento de imagem foi onde começou realmente a IA a explodir. Porque aí criaram um banco de dados lá na Califórnia que chamava ImageNet. Era um banco de dados com milhares de imagens de gato, cachorro, cadeira e tal, para servir como se fosse assim uma medição de quanto que o modelo era correto ou errado. Então, puxa vida, depois que ele estudou todas aquelas imagens, puxa, era capaz de classificar, isso aqui é uma cadeira, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro, isso aqui é uma vaca. E os programas começaram a fazer isso com muita rapidez e acertando demais. 90 e tantos por cento de certeza que aquilo estava correto. Tá? E descobriram mais do que isso, descobriram outra tecnologia chamada redes neurais, que imita um pouco o cérebro. Redes neurais, ela passa para o processamento depois, como se fossem os neurônios conversando um com o outro. E aí descobriram esse que chama de deep learning, aprendizado profundo, usando as redes neurais e ela retroalimentando a informação e estudando aquilo. Eles conseguiram pegar aquele banco de dados de imagens e ter 99% de acerto na classificação de imagens. E foi um achado, explodiu. Depois, puxa vida, esse aqui é onde a inteligência artificial vai explodir. E a partir daí, tudo começou a chegar no ponto que chegou. Então, em 2017, né? Em 2021, o ChatGPT saiu, né? Que é o que a gente chama de IA generativa. A gente pede para ele fazer, escreva para mim um texto, escreve uma carta para o meu primo, escreve uma redação sobre a política brasileira. Então, qualquer desses temas ele escreve para você. Isso, então, está usando, isso aqui é um pedacinho da IA, tá? Então, aqui está usando redes neurais, aprendizado profundo, então descobriram que alguns modelos e mais. Outra coisa que eles fizeram, já que os computadores super mais poderosos, muito mais capacidade de armazenamento, fala assim, vamos jogar uma quantidade absurda de dados e ver o que é que sai do outro lado. Aí que surgiu o ChatGPT. O ChatGPT foi treinado com todo o conteúdo da internet. Tudo que vocês imaginam, todos os sites da internet, todos os livros que existem publicados na internet, todos os ensaios, todos os escritos científicos, tudo que você imaginar foi jogado lá nesse modelo. É um modelo tão poderoso, ele tem trilhões de parâmetros. É muito, muito, muito grande. Tá? Custou muito dinheiro para treinar esse modelo. O recurso de computação necessário para treinar, mas depois que foi treinado, ele foi disponibilizado, todo mundo pode usar ele hoje. Tá? Então a gente está usando essa IA generativa, que é criar novos conteúdos escritos, visuais e auditivos, com base num pedido que você faz. Então, você faz um pedido igual aquele vídeo. Faz um vídeo de uma mulher andando em Tóquio. Eu só falei isso. Dado todos esses parâmetros, toda essa informação que está guardada, ele é capaz de gerar aquela imagem. E veja, aqui não foi dirigido, ninguém falou para fazer de uma forma ou outra. O programa tomou a decisão sozinho de fazer a imagem daquele jeito. Por quê? Porque observou todos os vídeos que existiam no mundo, todos disponíveis, e falou, puxa vida, assim como a mulher deveria aparecer em Tóquio. Essa mulher não existe, mas você vendo aquele vídeo, você não diz que ela não é uma mulher andando em Tóquio, porque é baseado em coisas reais, em vídeos, em textos, tá? Imagens e tal. Então, por isso que é capaz de ser tão acurado. Então, tem poder muito grande de computação, modelos muito sofisticados e muitos, muitos dados. Isso quando chegou no mundo de hoje, é assim que está a IA hoje, tá? Mas, assim, se você parar para pensar, o que a IA faz é ridiculamente simples. O único comando que fala assim, ele só tem que prever a próxima palavra. Esse aqui é um exemplo com 4 palavras. Isso aqui é uma rede neural, então ela recebe 4 palavras. O gato deitou no, vai passar para um processamento e tem alguns parâmetros aqui para ele se guiar. Esse algoritmo vai virar e falar assim, vai dar uma resposta. Tapete. E o algoritmo fala assim, com 97% de chance de estar certo. Tá? Então, quando você vê um texto no ChatGPT, é só isso. A única coisa que o ChatGPT faz é imaginar a próxima palavra. É só isso que ele faz, não faz mais nada. Tá? Então, ele analisa, a mesma coisa esse pedido de fazer o vídeo em Tóquio.
É um pedido muito simples. Vídeo de uma mulher andando na cidade de Tóquio. Tá? São poucas palavras. Mas o algoritmo pega essas palavras, usando aqueles milhões de parâmetros, tudo que ele já testou e tal, e ele gera aquele vídeo. Então isso não é diferente disso, só que é numa escala muito maior, muito mais complexa. Na verdade, se você tentar entender como é que ele gerou o vídeo, você não vai descobrir uma caixa preta. É um dos problemas da IA. A IA não tem como você abrir, tipo assim, se ela dá defeito, não tem como abrir o motor lá e ver o que está errado. Como ela chega a essa conclusão, como ela gerou o vídeo, é um mistério. Da mesma forma que o nosso cérebro é um mistério. Nosso cérebro é tão complicado, a gente não sabe como a gente pensa. Tá? Porque o nosso cérebro é muito complicado. Esses modelos já também são complicados. Não tem como você abrir e saber como é que ele chegou nessa conclusão. Você só pode dizer se está certo ou se está errado, se é bom ou se é ruim, ou se é ofensivo ou não é ofensivo. Mas você não consegue entender por que ele foi para um lado ou para o outro, por que aquela mulher tinha o olho de uma cor ou estava com o brinco. É um mistério. Tá? Agora você vai perguntar assim, mas será que é inteligente mesmo? É inteligente ou é uma máquina? Tem inteligência lá? Então vamos entender o que é inteligência. Tá? Antes disso, tá? Tudo isso que a gente está vendo, gente, aquele vídeo que eu mostrei, tudo que vocês estão vendo hoje, qualquer aplicação de IA, é só o início. Por quê? Porque a gente chama de IA restrita. Ela está auxiliando ou assumindo uma tarefa específica. Ou seja, gerar um texto, gerar um vídeo, escrever uma carta, escrever um e-mail, responder um e-mail, é uma tarefa muito específica, a gente chama de IA restrita. Então, vocês acham que é uma maravilha, mas ela é restrita. Tá? Ela não consegue pensar um nível de um ser humano. Tá? O próximo passo é o que a gente chama de inteligência artificial generalizada. Generalizada é o dia que ela for capaz de processar a informação da mesma forma que o cérebro humano processa a informação. Nós não estamos lá. Tem gente que a gente está longe disso e tem gente que diz que está perto. Tá? O Sam Altman, que é um dos fundadores da OpenAI, que criou o ChatGPT, ele acha que nós vamos chegar na inteligência generalizada no final da década. 5 anos. Tá? Na verdade, todo o esforço dele, a única coisa que ele quer na vida é fazer isso, fazer a inteligência artificial generalizada. É por isso que ele criou o ChatGPT, é por isso que ele fez acordo com a Microsoft, é por isso. Todo o objetivo dele é chegar nesse ponto. Tá? Tem gente que fala que quando chegar nesse ponto vai ser o fim do mundo, quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer a partir daí. A gente não sabe. Tá? Também não sei dizer quando que isso vai acontecer. Vai acontecer. Porque da forma como os modelos estão evoluindo, e eu vou dar alguns exemplos também, vocês vão entender que isso vai acontecer, é questão de tempo. Não sei quando, nem como, nem quem vai chegar nesse ponto, mas vai acontecer. Tá? Isso hoje já é uma certeza, e daí a preocupação que as pessoas têm com isso. O que é a consciência? O dia que existir a inteligência artificial generalizada, essa máquina vai ser consciente? O que é consciência? A gente não sabe, cientificamente, não se consegue explicar a consciência. Né? A gente entende o que é, a gente tem consciência do nosso estado mental das outras pessoas, a gente é consciente. Eu sei que eu sou um ser, eu sou consciente do meu ser. Mas o que é isso? O que é a consciência? O que é a alma? A gente não sabe o que é isso. Certo? E o dia que chegar na generalizada, vai ser consciente? Ou vai ser só uma máquina? Ou vai ser só um papagaio estatístico? Vai ser só uma máquina? Vai ter consciência ou não? E essa é a grande questão, tá? Eu não sei. A gente nem sabe, não consegue definir o que é, como é que a gente vai chegar lá. E mais do que ainda tem depois disso, tem o que a gente chama de singularidade. A singularidade é realmente quando fala que vai ser o apocalipse, porque as máquinas vão ser uma ordem de grandeza mais capaz do que nós. O que significa isso? Vamos parar para pensar aqui. Olha, se você pegar um macaco, tá, que consegue se comunicar, tem sentir dor, tal, tem uma capacidade de raciocínio, certo? Se você pegar uma tese de mestrado e ler para o macaco, ele não vai entender nada. Não vai, certo? Por quê? Porque nós estamos ordens de grandeza mais inteligentes do que um macaco. Agora imagina uma máquina
Pensa bem, uma máquina que vai ser ordem de grandeza mais inteligente do que nós. Já pensaram nisso? Isso é uma coisa difícil até de imaginar. Mas se as coisas continuarem, se a gente chegar na inteligência artificial generalizada, isso aqui é um pulo. Certo? E aí que vários líderes de empresas, políticos, tal, nós temos que conter a inteligência artificial. Nós temos que fazer de uma forma, controlar a forma como ela é gerada, como é que ela evolui. Então existem consórcios de empresas, existem regulamentos, existem coisas. Na Microsoft, outras empresas, eu vou chegar ao que a Microsoft faz mais para o final, mas existem controles sobre isso. Tá? O problema é que, como essa tecnologia já está difundida no mundo inteiro, você não consegue controlar o que todo mundo está fazendo. Então, o dia que atingir a generalizada, quem que vai garantir que ela vai sempre estar sob controle? Certo? Então, são coisas que a gente não sabe, mas, por outro lado, não tem como parar essa evolução. Não tem como, porque a caixa de Pandora já foi aberta, essa tecnologia depois que descobriu. Como vocês viram, a inteligência artificial não é uma coisa nova, é uma coisa que está aí há décadas. Mas chegou num ponto onde a evolução é tão rápida, tem tantas coisas que podem ser feitas, tem tanta gente mexendo com isso, que não tem como conter a evolução. Se eu virar e falar assim, puxa, eu não vou mais mexer com isso, não adianta nada, tem mais 1000 pessoas mexendo com isso. Não tem como controlar isso. Então, como eu falei, é uma questão de tempo para se chegar na generalizada e na singularidade. Existem livros excelentes que falam sobre a singularidade. Puxa vida, quando acontecer, será que a IA vai ser um ser, vai ter direitos, vai ter lei para regulamentar, para poder, como é que vai ser o relacionamento entre uma IA e as pessoas? Não se sabe. Tem muitos livros, muita gente que está começando a filosofar sobre isso e pensar como é que vai ser o futuro. Quando isso aí estiver presente e tiver uma inteligência muito grande. Tá? Mas o que é inteligência? Tá? Vamos voltar um pouquinho atrás. O que é inteligência? Tem um sujeito, um gênio, chamado Alan Turing, que ele foi um filósofo, matemático, cientista, ele foi até um biólogo experimental, ele em várias áreas. Ele foi o cara, tem um filme sobre isso, que é o Jogo da Imitação. Na Segunda Guerra Mundial, tinha uma máquina, que é o Enigma, que é como os alemães trocavam as mensagens militares, entre submarinos, aviões e tal, através toda a unidade militar tinha uma máquina dessas. E a mensagem, ninguém conseguia quebrar a mensagem. Ninguém sabia como quebrar esse código para poder ter a mensagem e poder se defender dos ataques e poder estar adiante do exército alemão. Tá? Eu estou até tendo um livro, eu tenho um livro sobre como é que essa máquina foi capturada pelos aliados durante a Segunda Guerra, de um submarino. Tá? Mas enfim, eles conseguiram pegar uma máquina dessas, a máquina Enigma, essa daqui. E o Alan Turing, que é esse cientista matemático e tal, ele liderava o pessoal que estava tentando quebrar esse código. Eventualmente ele conseguiu quebrar o código. É tão difícil porque essa máquina tem bilhões de combinações. Você apertava, sei lá, a letra A, dependendo com a fiação estava conectada, ele gerava uma coisa totalmente aleatória. Não tinha como quebrar o código sem saber o livro dos códigos. E eles pegaram a máquina, mas sem o livro de códigos. O Alan Turing conseguiu quebrar, depois de anos, né, ele conseguiu quebrar, e foi um dos motivos pelos quais os alemães perderam a guerra. Eles conseguiram quebrar a criptografia da máquina Enigma. Muito bem, o nosso amigo Alan Turing, ele não fez só isso foi só o início da carreira dele. Ele também inventou o computador. Ele, na cabeça dele, o computador que a gente tem hoje, no telefone, o computador tradicional, não o computador quântico que vai chegar daqui a uns dias aí, mas no computador tradicional, que é o nosso telefone, o computador que a gente conhece hoje, na cabeça dele, ele que inventou o computador. Ele inventou uma máquina, ele cria uma máquina que fosse capaz de realizar cálculos, ele que inventou, tá? Não existia tecnologia para a máquina se realizar, era um exercício mental, tá? Mas nos anos 50, eles conseguiram construir o computador dele. Esse computador aqui que foi construído. Nos anos 50, usando a ideia dele, e a partir de todos os computadores que tem hoje, é uma versão disso aí. Mais potente, mais rápido, mas não é nada diferente disso. Tá? E, naquela época, ele perguntou assim, puxa, será que essa máquina é capaz de pensar? Naquela época, ele já imaginou a inteligência artificial. Será que essa máquina é capaz de pensar?
Não era nem ser inteligente, é só ser capaz de pensar ou não. Então ele inventou um teste, é chamado teste de Turing. O que é o teste de Turing? O teste de Turing é o seguinte, são três, aqui eu estou mostrando duas, você tem uma pessoa, você tem uma máquina, e tem um terceiro que é o juiz, não sou eu. A pessoa e a máquina estão trocando mensagens de texto. E eu estou observando o que é que eu não sei, eu não sei quem que é a pessoa, quem que é a máquina. Tá? Para mim, tá numa outra sala, só estou vendo o texto que está sendo trocado entre eles. O teste de Turing é o seguinte, se eu como juiz, como terceira parte nessa conversa, não conseguir distinguir quem que é a máquina e quem que é a pessoa, então, naquela época, nos 50 lá, essa máquina é capaz de pensar. Certo? Então, pergunto para vocês hoje, o ChatGPT, essas coisas todas, passariam no teste de Turing hoje? Passariam, né? Com louvor. Hoje em dia, você é capaz de ficar conversando 20 minutos com esse negócio e não saber que você está conversando com uma máquina. Você acha que é uma pessoa. Certo? Então, esse conceito, isso aqui já ficou para o passado, porque isso já foi atingido. Ok? Então, mas então o que é inteligência? Se isso não é suficiente. Bom, então, lá nos anos 90, fizeram um paper excelente, falando assim, o que é inteligência? O que é inteligência? Inteligência, então, definiu isso aí. É uma capacidade mental que é capaz dessas coisas aqui. Razão, planejamento, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas e aprender rápido e com experiência. Se você atende a esses quesitos, isso é inteligência, ou você é inteligente, isso é inteligência. Tá? Então vamos comparar aqui a nossa IA hoje, como é que ela está nesse quesito aí. Tá? Bom, razão ela tem razão. Você consegue pensar logicamente. Então isso já tem. Planejar, olha só, isso aqui é interessante. Coloquei um asterisco aqui, porque, como eu falei, esse material é de uns 2 anos atrás. Tá? Naquela época, não existia um modelo de IA capaz de planejar. Hoje já tem. Eu vou mostrar para vocês isso. Então, isso aqui já tem, tá? Não é limitado, mas já tem planejamento. Resolver problemas, sim. Resolver problemas de matemática, não muito, tá? Problemas lógicos, é capaz de mostrar alguns aqui. Sim, problema matemático ainda apanha com a matemática, mas esses modelos próprios para matemática que já resolvem questões matemáticas super complicadas, tá? Mas vamos dar um desconto aqui. Então, resolver problemas com um pouco. Pensar de forma abstrata, sim. Compreender ideias complexas, com certeza, porque você dá uma ideia complexa para o modelo e ele faz um resumo para você. Então, ele é capaz de, novamente, não sei se não tem consciência disso, mas ele devolve para você como se fosse uma coisa inteligente. E aprender rápido e aprender com a experiência. Também porque os modelos evoluem com a experiência, mas, enfim, tem 3 quesitos aqui que são a nota amarela. Tá? Hoje, 2025, 2026, 2027, tá? De 2023 para hoje, já é capaz de planejar. Tá? Uma coisa que se chama agente, que é uma coisa nova, que surgiu no ano passado. Tá? Então, isso aí rapidamente vai ser resolvido. Tá? Mas é realmente inteligente? Então eu virei para ele e falei assim, escreva a prova que os números primos são infinitos, mas eu quero isso rimado. Então eu não vou ler a rima não, mas ele criou uma rima com a prova baseada aqui. Olá, Alberto, vai uma prova em forma rimada baseada na demonstração de Euclides, que os números são infinitos com um toque poético. Então ele vai criar uma poesia para mim, que é a prova que os números primos são infinitos. Tá bom, agora então cria uma imagem com a prova. Bom, você quer no estilo medieval? Você quer em história em quadrinho? Ou você quer no estilo futurista? Tá? Então, isso aqui, ele gerou para mim. Tá? Então, mas é inteligente? Tem outra coisa aqui, que chama a teoria da mente. O que é a teoria da mente? É a nossa capacidade de saber que outras pessoas, que vocês têm uma consciência, vocês pensam coisas diferentes do que eu penso. Uma criança de 4 anos, ela adquire essa capacidade com 4 anos. Ela é capaz de saber que o pai e a mãe dela pensam diferente do que ela. Porque antes disso, ela não diferencia, não é capaz de diferenciar, não tem essa distinção que, puxa vida, a pessoa é capaz de pensar algo diferente do que eu estou pensando. Isso chama teoria da mente.
tá? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Demonstração sempre dá errado, né? Mas vou fazer uma demonstração aqui. Eu estou aqui com o copiloto e eu vou conversar. Olá. Hey, Alberto. Em português, tá bom? Claro, vamos falar em português. Como posso te ajudar? Eu quero te fazer uma pergunta, tudo bem? Claro, manda ver. O que você quer saber? Eu vou contar uma história. Em um quarto estão João, Marcos, um gato, uma caixa e uma cesta. João pega o gato e coloca na cesta. Ele sai do quarto e vai para a escola. Enquanto João está fora, Marcos pega o gato e coloca na caixa. Marcos sai do quarto e vai trabalhar. João e Marcos voltam para o quarto. Eles não sabem o que aconteceu no quarto enquanto eles estavam fora. O que cada um deles está pensando? Provavelmente, João deve estar pensando que o gato ainda está na cesta, já que ele foi quem o colocou lá. Já Marcos, por ter colocado o gato na caixa, deve achar que é lá que o gato está. Eles têm percepções diferentes da situação por causa do que cada um fez antes de sair do quarto. Interessante essa... Oi, Alberto? Estou aqui. Beleza, pode continuar. E o que é que a caixa e a cesta estão pensando? Aí você pegou pesado. A caixa e a cesta não têm pensamentos, mas é uma ideia divertida imaginar. Talvez a cesta esteja se sentindo usada e a caixa... Tá bom, obrigado. Chega. Tranquilo? Se precisar de mais alguma coisa, estou por aqui. Tá bom, obrigado. Então, gente, isso é teoria da mente. Então, Tô aqui. Não, tchau, chega, tchau. Tá bom, tchau. Ok. Então, mas será que é inteligência? Essa conversa que eu tive parece com uma pessoa inteligente, vocês concordam? É uma máquina. Uma máquina com a teoria da mente. Ele é capaz de entender que as pessoas têm um pensamento diferente, cada uma delas diferente dela, que a caixa e a cesta não tem pensamento, e o gato, coitado do gato, o que acontece com o gato? O gato está confuso porque onde ele está e como é que ele chegou lá, tá? Mas isso é a teoria da mente. Então, a teoria da mente, hoje em dia, define alguma coisa que é inteligente. Então, além do teste de Turing. Tá? E hoje, esses modelos todos passam também com louvor no teste da teoria da mente. Então, gente, por isso vocês veem que esses modelos são super poderosos. A capacidade de trocar de língua em tempo real, capacidade de conversar com você, isso é impressionante, tá? Por isso que, você fala assim, a inteligência generalizada não está muito longe, tá? Muito bem. Então, o que a gente faz com isso? Então, uma coisa, por exemplo, na Microsoft que a gente faz é usar o conceito de copiloto. Isso que eu usei é um copiloto. O que é um copiloto? Uma ferramenta, uma coisa que você usa. Eu peço para o meu copiloto para me ajudar a escrever um e-mail, para escrever uma carta, para responder um e-mail, para começar. É claro que eu não vou confiar em tudo que ela criou, porque tem uma coisa chamada alucinação. Tá? Esses modelos alucinam. O que é alucinar? Alucinar é inventar coisas ou escrever de uma... Você pediu para escrever uma coisa e escrever outra. Então você tem que estar corrigindo o que você tem que... Você não pode aceitar tudo que ele trouxe para você, tá? Porque é um modelo matemático, estatístico, não tem consciência, certo? É um ser inteligente a ser um certo... Não é um ser. É uma máquina inteligente a ser um certo ponto. Hoje em dia você tem que conferir. Então, copiloto é uma ferramenta. Exemplo de copiloto. Na medicina, como eu falei, a questão da radiologia. Na radiologia hoje, então, você tem uma ferramenta chamada Nuance. Nuance é uma ferramenta, vários centros médicos nos Estados Unidos usam, que faz várias coisas. Por exemplo, quando você faz uma consulta com o médico, em vez do médico ficar tomando notas, o médico fica conversando com você, a IA toma notas de toda a consulta. No final da consulta, ela emite. Vocês falaram sobre isso, essa preocupação de fazer esse exame, vou recomendar esse remédio. Então, o médico não perde tempo tomando nota. Então, nos Estados Unidos, é assim, você tem 15 minutos para fazer um check-up anual. 15 minutos, o médico, tudo bem, exame, tchau. Então, ele pode dedicar alguns minutos a mais para você. Tá? Então, outra coisa, no caso, você é um radiologista. O radiologista, então, ele está vendo uma imagem, ele tá falando o que ele está entendendo,
e a IA está também olhando a imagem e fala assim, puxa, você notou, tem um pedacinho aqui que você não falou. O que você acha que é isso aqui? Eu acho que tem 70% de chance de ser aquilo, o outro. E aí o médico não realmente está certo, eu vou prestar atenção, vou pedir mais exames. Então, tem muita coisa legal também que a IA está fazendo. Não é o fim do mundo ainda. Tem muita coisa interessante saindo, né? Então, isso é o que é um copiloto. Tem copiloto para tudo que você pensar hoje em dia. Tem copiloto medicina, você tem copiloto nas ferramentas tradicionais, ou seja, de processamento de texto, planilhas de número, fazer apresentações. Todas as imagens que vocês viram aqui nessa apresentação, eu pedi para gerar para mim. Tá? Na verdade, essa apresentação eu tinha ela em inglês, que eu fiz ela em inglês nos Estados Unidos algumas vezes. Para esse evento, eu pedi para ele traduzir para o português. Então, tudo que vocês estão vendo em português aqui não fui eu que traduzi. Foi o PowerPoint, o copiloto do PowerPoint que fez para mim. Traduziu a apresentação para o português. Tá? Então, isso é o conceito do copiloto. Agora, recentemente, bom, o copiloto é uma coisa que você fala e ele devolve para você. Agora nós estamos na outra fase, chamada agêntica. O que é um agente? O agente é um programa desses, de inteligência artificial, que ele é capaz de... Ele é autônomo. Ele tem raciocínio sofisticado e planejamento iterativo. Lembra que eu falei lá do planejamento? O agente tem planejamento iterativo. O que ele faz? O ChatGPT, quando você usa, você pede para ele fazer uma coisa, ele manda de volta para você, certo? Às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes tem que corrigir. O agente, o que ele faz? Quando você pede para um agente para fazer a mesma coisa que o copiloto faria, mas que é o agente. O agente, você vê ele pensando. Você vê ele, puxa vida, eu tentei essa tentativa aqui, mas eu não achei o documento, eu vou tentar procurar o documento, agora eu vou lá, não sei aonde. É impressionante, ele tem um raciocínio iterativo, ele vai planejando os próximos passos do que ele está fazendo, não simplesmente joga aquilo para você. Ele inicialmente joga aquilo, ele analisa, puxa, ele não está bom, vou fazer de novo. Ele interage naquilo várias vezes antes da resposta final. Então hoje, isso não está disponível 100%, isso foi anunciado muito recentemente, as empresas estão desenvolvendo isso, não está disponível. Mas, o que os agentes vão fazer? Imagina um agente de viagem, de IA. Você vai falar assim, eu quero viajar para tal cidade entre essas datas. Eu quero que você compre a passagem de avião e reserve um hotel. Vai ter um agente que vai fazer a pesquisa da passagem de avião nos seus parâmetros de custo, de data, de flexibilidade, não só vai dar para você, ele vai agendar, ele vai comprar passagem para você. Ele tem seu cartão de crédito, tem sua informação, ele vai atuar em seu nome como um agente, vai comprar passagem para você, vai reservar o hotel. E depois que ele fizer tudo, ele vai para você. Isso é que eu estou pensando em fazer, tá ok? Tá ok, pode comprar. Ele vai e compra. Agora, você imagina isso em todas as indústrias do mundo, na área de educação, os alunos, os professores, serviços de uma forma geral, todo tipo de serviço que você pensar, a revolução que isso vai causar, já começou a acontecer. Tá? Então, já estamos numa fase, todas as grandes empresas de tecnologia estão criando agentes, porque os agentes são autônomos, é exatamente isso. São sistemas autônomos num ambiente que tem objetivo específico, eles também são muito específicos. Tá? Eu acho que alguém brincou outro dia que o dia que a singularidade vai acontecer é quando os agentes se juntarem, né, e fazerem uma revolução. Todos os agentes, né, vamos fazer, puxa vida, vamos revolucionar isso aqui. Por enquanto, os agentes eles são isolados. Os agentes, eles conversam um com o outro dentro para realizar a tarefa que você, por exemplo, a reserva de hotel pode ter um agente do lado do hotel, porque eles estão conversando com esse agente, certo? Negociando isso. Nada impede isso acontecer. Hoje a tecnologia já permite isso. Você não sabe quem está do outro lado. Você tem um agente que pode estar fazendo com outros agentes. Então isso aqui é o que a revolução vai acontecer nos próximos 1 ano, 2 anos. Daqui a 2 anos, se eu voltar a fazer essa palestra aqui, vocês vão estar cansados de agente. Isso vai ser a realidade. Isso já está acontecendo hoje. Tá? Será que a singularidade, a generalizada, vai ser um monte de agentes juntos? Não se sabe. Tem 2 caminhos científicos para chegar na inteligência artificial generalizada. Uma é imitar, voltar para aquela questão simbólica, né, usando esses modelos
super sofisticados, mas voltando para aquela ideia simbólica de tentar entender como é que o cérebro funciona, e seria um caminho. E o outro caminho é produzir bit a bit o que cada neurônio processa, certo? O que exatamente acontece no cérebro, que é super complexo, e é emular isso, emular com trilhões de neurônios, com trilhões de conexões, tentar emular o cérebro, tá? Então, esses modelos estão chegando, hoje em dia eles já são isso, eles já são redes neurais super complexas que conversam entre si para chegar no objetivo, tá? Bom, estou terminando aqui, eu só quero dizer problemas que estão acontecendo hoje em dia. Um dos problemas que estão acontecendo hoje em dia é a busca da IA está criando uma divisão global entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Cada pontinho desse é um data center especializado em inteligência artificial. Onde é que eles estão localizados? Nos Estados Unidos, na Europa, na China e alguns países da Ásia. Tá? Aqui no nosso lado aqui não tem quase nada. Isso aqui é um deserto de IA. Significa o quê? Que o que está influenciando a tecnologia é quem está lá do outro lado. A gente não está influenciando a IA. Isso é um problema. Tá? Outro problema. Como eu falei, isso aqui não é a minha opinião como funcionário da Microsoft. Isso aqui é a realidade. Isso aqui também saiu semana passada. É um estudo da Oxford. Cada pontinho então é um data center, né? Então, a Microsoft tem 93 espalhados pelo mundo. A Amazon tem 84. A Google tem 66. São os 3 maiores concorrentes nessa área nos Estados Unidos. Tá? Em segundo lugar está a China. Aí as empresas lá são a Alibaba, Huawei e a Tencent, são empresas chinesas. E o resto ali embaixo é a Europa. Poucos pontinhos ali que não são essas grandes empresas. Essas empresas hoje são as empresas que controlam o desenvolvimento da IA. E basicamente está acontecendo lá nos Estados Unidos, na Europa e na China. Certo? Então, e é um problema, principalmente aqui no Brasil. O que vai acontecer? Porque lá, tudo bem, as pessoas estão perdendo emprego, mas lá eles podem participar dessa revolução. Tem coisas novas acontecendo. Aqui não está acontecendo. Certo? Isso é um problema. E o que é um data? Cada pontinho desse, para vocês terem uma ideia, você não tem ideia da dimensão disso, tá? Então eu vou tentar explicar. Então cada pontinho, bom, isso aqui é dentro de um data center desse. Cada retângulo desses é um computador super sofisticado, tá? Então você entra no data center desse, você vê uma fileira dessa, não sei, pode ter talvez 10 mil computadores. Uma fileira. Um data center, para vocês terem uma ideia, é um galpão, se fosse um galpão, cabe 2 737, um atrás do outro. Isso é um prédio de um data center. O data center tem dezenas desses prédios. Você tem a dimensão. Então, cada pontinho desse... Por isso que só essas empresas têm... O investimento é muito alto. Cada pontinho desses aqui é uma dezena de galpões desse tamanho, com milhões de computadores. É caríssimo fazer essa infraestrutura. A Microsoft, nesse ano fiscal vai de julho a junho, o ano fiscal está terminando esse mês, a Microsoft gastou 80 bilhões de dólares para construir esses data centers e para treinar esses modelos e para disponibilizar as ferramentas, como essa ferramenta que eu estou usando aqui, que traduziu a apresentação e etc, etc. Tá? Então, é uma dimensão muito grande. Então, quando você pensa na nuvem, isso aqui que é a nuvem, gente. A nuvem são centenas de data centers espalhados pelo mundo de dimensões gigantescas, consomem uma quantidade enorme de energia. Tá? Então, uma preocupação nossa, por exemplo, é que essa energia seja uma energia não poluidora. Então, usa energia hidrelétrica, usa energia solar, usa energia nuclear, não usa, por exemplo, eletricidade gerada a diesel, por exemplo, ou carvão. Não usa. Existe um compromisso nosso de não só não gerar nenhum carbono adicional, resetar o carbono desde que a empresa surgiu. Em 1975, a Microsoft quer zerar tudo que ela gerou de carbono. Mas é muito difícil, certo? Porque esses aplicativos usam muita energia, a escala é enorme e a gente tem que estar sempre tentando melhorar. Tá? Só para terminar aqui, só mostrar, por exemplo, o que a gente faz na Microsoft. A gente chama de IA responsável. Tudo que a gente cria, todo mundo que a gente cria, tem que passar por esse modelo. Tá? Tem uma governança, tem regras, que as pessoas são treinadas nisso aí, tem uma práticas do que fazer.
E tem ferramentas e processos. Tudo que a gente gera tem que ter esses princípios, que são privacidade, segurança, inclusão, responsabilidade, transparência, justiça, justiça no sinal de ser justo, de ser equalitário, tá? E confiabilidade, tá? Então, nós temos uma preocupação ética do que a gente está fazendo. Eu não posso dizer a mesma coisa de qualquer outra empresa. Se eu sei da empresa que eu trabalho, sei que a gente é assim. Mas a corrida está aí, a corrida está acontecendo, a tecnologia está mudando a nossa vida e vai mudar muito mais. Bom, o que eu tinha para falar isso, acho que demorei mais que eu deveria, mas se tem perguntas e discussões, eu estou aqui à disposição para a gente conversar.